Glórias a Deus. Graças a Deus. Irmãos, eu quero, neste momento, estar aqui fazendo as apresentações. Eu quero apresentar os irmãos que estão nos visitando. Nós temos alguém nos visitando aqui do campo de Itapuranga. Se temos, eu quero pedir que se coloque em pé. Alguém do campo de Itapuranga nos visitando? Parece que não temos, né? Temos ali um jovem, isso. Mais alguém? Graças a Deus. Vamos à igreja receber com bem-vindo? Bem-vindo em nome de Jesus. Eu quero apresentar agora irmãos que estão nos visitando de outros campos. Temos alguém de outro campo nos visitando, né? Temos? Parece que não temos. De outras denominações evangélicas, temos alguém nos visitando? De outra igreja evangélica? Também não temos. Pessoas que ainda não são evangélicas, temos? Alguém nos visitando? Parece que também não. Eu tenho aqui, no novo convertido, o irmão José Damásio. Quero pedir a ele que se coloque em pé. Ele é novo convertido, né? Pai do irmão Divino Campos. Onde está o irmão? Está ali. É uma alegria muito grande. Temos mais novos convertidos, irmãos? Eu sei que os irmãos, quem sabe temos mais aí. Eu queria apresentar vocês. Temos aqui um lado dos irmãos, jovens. Mais alguém? Fique de pé. Vamos à igreja recebê-los com bem-vindo. São bem-vindos em nome de Jesus. E eu quero até incentivar os irmãos, você que ganhou tem um novo convertido, ganhou aí no grupo familiar, procure trazer ele para o culto de ensino. É muito interessante esse trabalho. Mesmo que depois ele tenha um trabalho específico, né, e com os novos convertidos, no preparo para o batismo, mas de qualquer forma a participação aqui é muito interessante, muito importante. Eu tenho aqui uma carta de mudança da irmã irmão Dimas Barros e Silva e da Benedita Coelho Silva. Quero pedir a eles que se coloquem em pé. E estão ali, estão vindo de mudança ali de pastor dirigente William de Souza Adriel e pastor presidente o pastor Silas Roque Dias. Então eles estão vindo de mudança e os irmãos querem recebê-los com bem-vindo, são bem-vindos em nome de Jesus. Aí depois a gente precisa dos irmãos estarem vindo aqui à secretaria para a gente estar organizando a documentação, o cartão de membro. Os irmãos já estão pegando aí o seu cartão de membro, já que vieram em comunhão e são membros da igreja. Quero apresentar os irmãos dos pontos. Irmão Reginaldo, lá da Vila Odete, juntamente com todos os irmãos lá da Vila Odete. Fiquem de pé. Graças a Deus. Deus abençoe. Podemos assentar. Do Alto Refúgio, o pastor Odetino, juntamente com todos os irmãos lá do Alto Refúgio. Coloquem de pé. Está aí. Deus abençoe. Lá do Conjunto Fraternidade, pastor Alceu. Todos os demais irmãos lá do aquele setor, fiquem de pé, estão aí. Deus abençoe. Deus assentar. Setor Morada Nova, Antônio Tereza. Todos os irmãos lá do setor Morada Nova. Graças a Deus. Deus abençoe. Podemos assentar. Lá do setor comercial, irmão Ginoir. E todos os irmãos que vieram do setor comercial, fiquem de pé. Aí. Deus abençoe. Lá do Parque Alvorada, o Wagner e todos os irmãos que vieram lá do Parque Alvorada, fiquem de pé. Aí, Deus abençoe os irmãos. E lá do setor Veredas, irmão Bardim e todos os demais irmãos que vieram do setor Veredas. Graças a Deus. Vamos dar um bem-vindo aos irmãos. São bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu quero ler com os irmãos um versículo. E para isso eu até quero pedir aos irmãos para nós colocarmos em pé mais uma vez.
2 Coríntios, capítulo 13, o versículo 5, texto que nós vamos ler nesta noite. Segunda epístola escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13 e o versículo de número 5. O último capítulo da segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13, o versículo 5 diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados? Podemos assentar? Irmãos, eu sei que a nossa tendência é sempre estar avaliando os outros, A tendência do ser humano é essa. Avaliando, examinando, provando os outros. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, interessante, não foi só aqui. Naquela leitura da ceia, vocês lembram que ele disse, especificamente para a participação da ceia, diz assim, examinai-vos, 1 Coríntios capítulo 11, examina-se o homem a si mesmo. Ali é especificamente para participar do pão e do vinho. Agora aqui não. Observem aqui. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Eu quero parar aqui, nesse ponto que está no meio do versículo. Provai-vos a vós mesmos. Eu queria, nessa noite, que a gente examinasse a nossa vida partindo do ponto seguinte: será que eu estou permanecendo na fé? Será que eu estou permanecendo? Será que, se eu examinar a minha vida, eu vou encontrar algum procedimento que eu posso entender que eu estou mantendo firme a minha fé? Porque às vezes a gente vai desviando sem saber, vai afastando de Deus sem perceber. E às vezes é bom a gente dar uma parar e analisar a nossa vida. Será que eu estou permanecendo? Como é que está a minha vida? Eu já fui melhor do que eu sou hoje? Ou será que eu estou numa ordem crescente? Eu estou desenvolvendo a minha caminhada de fé? Se este é o caso, ótimo, nós estamos no caminho certo. Mas se eu já fui melhor, é hora da gente avaliar. Eu dividi essa palavra em 10 pontos aqui, que a gente pode examinar a nós mesmos. Eu até pensei, se a gente dividir cada ponto como uma prova aí no colégio, na escola, a prova aí normalmente ela vale, quando eu estudei era 10, a nota máxima. Hoje é uma avaliação, é 100, valia 50, mas afinal de contas é a mesma coisa, não tem nenhuma mudança. Mas se a gente partir para aquele ponto lá de quando eu estudei, quando é 10, era 10. Então, se eu for aprovado nos 10 itens que eu vou citar aqui nessa noite, muito bem. Se eu for aprovado em 9, em 8, em 7, em 6, em 5, agora tem gente que é aprovado, vai ser, às vezes, se você analisar, eu queria que você fosse bem sincero com você mesmo. Eu não estou aqui para avaliar sua fé, eu não estou aqui para te examinar, eu estou aqui para expor alguns pontos na nossa vida de fé, que através deles nós podemos fazer uma avaliação da nossa caminhada, da nossa carreira. Nós tivemos aqui na terça-feira passada uma palavra muito proveitosa, aqui ministrada pelo irmão Marildo, lá da Vila São José, que a maioria dos irmãos que estavam na terça passada estão aqui hoje, com certeza. Mas tem alguns que não vieram, ou melhor, alguns estão aqui e quem sabe não esteve na terça passada. Eu quero dizer para vocês, foi uma palavra maravilhosa, muito abençoada, e ele falou sobre a carreira. Nós temos uma carreira.
nos é proposta uma carreira de fé. Então, é preciso de vez em quando a gente analisar, será que eu estou caindo? Será que eu estou crescendo? Qual é a minha, como é que eu posso fazer uma avaliação aqui? Então, eu quero passar para os irmãos alguns pontos. Não que seja aqui, eu passando 10 pontos, pronto, não precisa melhorar em mais nenhum. Não, não é isso. Eu quero passar 10 que eu considerei bem importantes. Com sinceridade, eu considero os 10 bem importantes. Será que nós estamos afastando? Estamos desviando? Estamos distanciando? Ou será que nós permanecemos? Então, é fácil fazer uma avaliação. Queria que você ouvisse cada ponto desses aqui. Eu coloquei aqui, irmãos, o primeiro ponto que eu coloquei aqui, para você analisar dentro de toda a sua caminhada de fé. Se nesse aspecto você progrediu ou retrocedeu. Quando meditar na palavra de Deus, não é algo diário na sua vida, e se você não tem ou tem, como é que está o seu prazer com relação à palavra de Deus? Primeiro ponto que eu quero que você avalie. Pastor, mas tem uns pontos aqui que é difícil, eu sei que é, irmãos, mas eu queria que você avaliasse. O que é a palavra de Deus para você hoje? Você ainda lê a palavra, ainda descobre na palavra, como disse o salmista no Salmo de número 119, o versículo 105, eu quero até ler, porque estou aqui com o microfone, é mais fácil para mim, mas deixa eu fazer uma leitura nesse versículo, para você ver o que a Bíblia fala aqui. Salmo 119, o versículo de número 140, ou melhor, 105. O 105 também, mas o 105 fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Mas não é o 105 que eu queria falar aqui, eu queria falar o 140 mesmo. O 140 fala assim, quer ver? A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Amor à palavra. Se você for avaliar a sua caminhada de fé, pela forma que você ama hoje a palavra de Deus, eu não estou falando você lê a Bíblia simplesmente por ler, por sentir que é uma obrigação, não, eu estou falando você ler com prazer, com alegria, sentir alegria, amor pela palavra. Então, avalie isso aqui nessa noite. Às vezes, no início da nossa fé, qualquer ponto que você lê te causa admiração, te causa, e aí você sente um desejo. Eu quero descobrir mais da palavra de Deus. Eu quero descobrir. Mas o tempo vai passando, você lê a Bíblia 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 vezes. Aí você não ama, não sente mais aquele amor pela palavra. Por quê? Porque você já naturalizou a palavra. Até as promessas de Deus, até as exigências de Deus, a gente tem uma tendência de ler e quase praticamente passar por cima. Eu lembro, por exemplo, na Bíblia, daquele texto lá no Sermão do Monte, quando a Bíblia fala no capítulo 7, Mateus, fala assim: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e aquele que bate, abrir-se-vos-á. Eu já dei algumas palavras naquele texto, não essa aqui, mas às vezes aplicando ele de uma outra forma, e eu até desafio os irmãos. Irmão, se você nunca tivesse lido a Bíblia, não conhecesse a Bíblia, pense em alguém que nunca leu, nunca ouviu, aí ele lê aquele texto ali, qual é a sensação dele? O que isso vai falar com ele? Agora, para mim e para você, às vezes não fala nada. Mas para ele, para ela, para alguém que nunca leu, nunca havia lido aquilo antes, ele vai ler lá, Jesus fazendo uma promessa: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á.
Aí o que ele vai pensar? Ele não sai dali, vai, dobra o joelho e começa a orar? Eu acredito, irmãos, que se uma pessoa lê aquilo ali a primeira vez, ele nunca leu antes, a hora que ele terminar de ler, ele fala, eu vou pedir, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou bater, eu vou implorar. Por quê? Porque é uma promessa de Deus. Então eu vou fazer isso. Agora, eu e você, qual o efeito que esta palavra está fazendo na nossa vida? Você lê lá um mandamento, trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Você nunca leu aquilo antes. Aí você lê aquilo ali e fala, eu vou entregar. A Bíblia está até prometendo, fazendo uma promessa que através disso aí, o Senhor vai repreender o devorador. Eu vou fazer. Então, irmãos, e aí você pode pensar em inúmeros textos da Bíblia hoje, que eu não vou citar aqui, mas você pode meditar nele. Fala, se eu ler esses textos a primeira vez, qual seria a minha reação? Nós temos uma lição de escola dominical no próximo domingo, que vai falar sobre, como é que é o título dela aí? É com relação a filhos e pais. Honra filhos, honra o teu pai e a tua mãe. Aí tem algumas promessas. Para o filho que honra o pai e a mãe, a Bíblia até prolonga os dias. Há um prolongamento, tem uma promessa nesse assunto aí. Com certeza o comentário deve ter colocado isso aí, como uma promessa de Deus. Êxodo 20, 12. Imagine, irmão, um moço lendo a Bíblia pela primeira vez e encontra esse texto. Ele vai sair dali com o desejo de honrar o pai e a mãe. Eu quero viver muitos dias, porque é uma promessa de Deus. Irmãos, a Bíblia, ela é repleta de promessas, como também de algumas exigências de Deus. E nós precisamos atentar para essa palavra e amar essa palavra. Então, eu queria que você avaliasse a sua vida espiritual nesta noite. O primeiro ponto, você ainda ama a Bíblia como no início? Você ainda tem desejo de conhecer a palavra como no início? Ou ela para você tornou-se uma leitura natural? Às vezes nós lemos a Bíblia como eu leio e aqui tem uma embalagem de pilha, e está aqui uma leitura, e aqui com certeza tem fala alguma coisa com relação à durabilidade, algumas coisas. Então, eu leio um recorte de jornal velho por aí, que fala como de um crime de Goiânia, de qualquer coisa. Eu leio a Bíblia igual eu leio aquilo ali. Então, amar a palavra de Deus. Avalie a sua vida, primeiro ponto, por isso aí. Pelo amor à palavra de Deus. Você ainda ama a palavra de Deus? Ou você prefere ler qualquer outra coisa menos a Bíblia? Ou a sua Bíblia está lá na sua casa toda empoeirada? Eu lembro de uma história que às vezes alguns pregadores contaram no passado, da mulher que perdeu os óculos dentro da Bíblia, né? Eu nem sei contar ela, já vi alguns irmãos contarem, mas a mulher perdeu os óculos dentro da Bíblia. O pastor chega, procura, mas acho que é mais ou menos assim, procura ela, com relação à Bíblia. Não estou lendo a Bíblia porque eu perdi meus óculos. Falei, então traz a Bíblia lá, deixa eu ler a Bíblia para a senhora. Aí chega lá, ele abre a Bíblia, os óculos estão lá dentro, ele fala, está aqui os óculos, ó. Perdeu os óculos dentro da Bíblia e não encontrou. Por quê? Essa mulher não punha a mão na Bíblia, né? Então, irmãos, é um risco, né? Mas, quando meditar na palavra de Deus, não é alguma coisa diária, que me leva, que me empolga, que eu amo, né? Porque a Bíblia é um livro que tem uma mensagem viva. A Bíblia, você lê ela hoje, lê amanhã o mesmo texto, ela fala diferente. Aquele texto que nós lemos aqui na abertura, o Salmo 100, observe que leitura, eu fiz essa leitura a propósito, o Salmo 100. Exatamente porque a nossa palavra hoje, a minha palavra seria essa, né? Celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrar significa o quê? Fazer festa.
Celebrai com júbilo, com o quê? Júbilo é o quê? Alegria. Celebrai com júbilo ao Senhor, faz festa de alegria para o Senhor. Irmãos, você alegra na presença de Deus? A presença de Deus ainda te alegra? Depois fala assim, servir ao Senhor com alegria. Primeiro fazer festa, depois trabalhar com alegria. Serve com alegria, faz festa. Ou melhor, celebra com alegria, faz festa com alegria. E depois, trabalha com alegria. E depois, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povos seus e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. O versículo 4 fala, louvai e bendizei. O crente é assim mesmo, tem que falar, tem que ter alegria. O que te empolga mais na sua conversa? É falar de política, das crises, é falar de problemas? Irmãos, isso me empolga. Eu acho que os irmãos que têm conversado comigo, que estão mais perto de mim, sempre observam isso. De vez em quando eu começo a falar uma palavra, daqui a pouco eu penso assim, que eu estou dando quase uma terça-feira aqui. Tem dia que eu estou sentado, mas 2 irmãos, 3 irmãos começam a falar, daqui a pouco eu entendo, meu Deus, estou falando, e eu falo 5 minutos, 10 minutos, mas o que mais me empolga é falar em Deus, falar na Bíblia, falar na palavra de Deus, e às vezes nessa palavra eu recebo, Deus me ensina, nessa conversa particular, 2, 3 aí. Então, nós precisamos de ter amor pela palavra de Deus. Segundo ponto aqui, qual é a sua lembrança, qual é a sua reação com relação ao sacrifício de Cristo? O que o Calvário significa para você? Quando você aceitou Jesus, o primeiro ponto aqui é esse, amar a palavra. Mas quando você aceitou Jesus, que você tomou conhecimento, Jesus morreu lá numa cruz, pelos meus pecados, qual é o seu sentimento? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que a única coisa que ele gloriava é na cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo. O que isso significa para mim e para você? Quando nós aceitamos Jesus, a gente meditava muito nisso. Gente, Jesus morreu. Jesus morreu. Jesus morreu na cruz. Ele foi crucificado pelos meus pecados. Ele pagou os preços pelos meus pecados. Isso gera uma sensação na gente, tanta coisa, gratidão, amor. Você olha para isso aí e fala, meu Deus do céu, mas Ele me amou mesmo. Ele morreu por mim. Você ainda pensa nisso? O irmão, a irmã que aqui está, ainda pensa nisso? O que esse sacrifício do Calvário, ele ainda te esmaga, te deixa lá no pó? Você ainda olha para isso aí e fala, misericórdia, eu sou ruim mesmo. Por mim, Jesus morreu. Por mim, Jesus morreu. Isso mexe, irmãos. Isso, qualquer pessoa que tem um senso de cristianismo, de salvação, isso aí mexe. Então, segundo lugar, é isso aí. Terceiro lugar, esse agora é puxado. O pecado ainda te incomoda? Como ele incomodava no passado, você ainda tem medo de pecar? Ainda tem medo do pecado? Ou hoje a coisa naturalizou? Naquele tempo, se você desse uma olhada, eu lembro, tem uns obreiros aqui, eu não quero que vocês falem, não, porque até se for falar aqui, às vezes vai contar alguma coisa, comentar alguma coisa que eu acho que, mas eu tenho certeza que tem alguns obreiros aqui, que participaram de reunião de ministério há 15, 20 anos, e já viu gente chegar no ministério chorando, porque cometeu um pecado, namorou com uma forma indecente, teve uma aproximação, olhou uma imagem imoral, alguma coisa assim, e hoje,
Nós estamos vendo isso? Irmãos, o pecado ainda precisa incomodar o crente. No Salmo 51, a gente encontra lá Davi, ele reconhecendo, deixa eu ver se eu leio esse texto, ele é muito interessante aqui. Às vezes é um assunto que você está cansado de ouvir, já ouviu muitas vezes, mas eu queria que você ouvisse ele dentro dessa visão que nós estamos passando hoje. Você analisar a sua vida de ontem e a de hoje. É isso, é exatamente isso. Foi isso a proposta do versículo que nós lemos aqui no início. Mas então, o Salmo de número 51, versículo 3. Porque eu conheço as minhas transgressões. Você ainda conhece seu pecado? Ele ainda te incomoda? Ele ainda te deixa triste? Ele ainda te deixa abatido? Você ainda de vez em quando jejuma, pedindo a Deus, Senhor, me dá força contra o pecado. Eu estava conversando com os irmãos ali na construção, e um irmão que nós empleitamos para ele fazer uma passarela, ele falou assim, todo crente sabe o lado na vida dele que a corda é bamba. Eu acho que dá para entender por quê. Corda é bamba é onde dá para passar, é onde a coisa é mais vulnerável. Todo crente sabe na vida dele aonde que é o problema dele, a dificuldade que ele tem. Então, o Espírito de Deus nos mostra isso para quê? Porque o Espírito de Deus quer nos dar força, resistência para a gente suportar esse tipo de coisa. Então, irmãos, Salmo de número 38, versículo 3, é mais puxado ainda. Diz aqui, quer ver? Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. O salmista aí, ele sentia dor pelo pecado, mostra que ele sentiu dor pelo pecado. Irmãos, eu não estou falando aqui questão de não pecar, eu estou falando aqui a questão de você sentir a miséria do pecado. Eu tenho dito para a igreja aqui, vocês são testemunha disso, que o maior problema da igreja é pecado, não é morte, não é doença, não é problema que acontece por aí, não são as crises, não são nada disso, porque nada disso separa o homem de Deus, mas pecado separa. Diz que os vossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, né? O profeta Isaías escreveu sobre isso. Isso aí, em terceiro lugar, eu acho que essa é super pesada. Nós temos que analisar nossa vida. Primeiro, a palavra de Deus ainda me empolga, eu ainda amo a palavra de Deus, eu ainda tenho a lembrança do Calvário, e quando eu olho para o Calvário, eu vejo a minha miséria, eu me sinto esmagado pelo sacrifício de Cristo. Terceiro lugar, quando o pecado ainda me incomoda. Quarto lugar, quando, esse aqui também é puxado, quando o não participar dos cultos da minha igreja local já não me abate. Irmão, você ainda sente tristeza por não participar do culto? Ou não sente mais? Já não tem nenhum sentido para você participar, deixar de participar. Não faz diferença. Não tem problema. Tem 15 dias que eu não vou na igreja, mas não tem problema. Eu estou crente do mesmo jeito. Tá não, irmão. Se tiver, você tinha tristeza por não vir. Porque cada culto, cada reunião é diferente da outra. E cada reunião a gente percebe, a gente ouve, a gente glorifica a Deus, a gente aprende. Se não aprende, a gente louva. Se a gente não louva, a gente sente aquela... Tem alguma coisa que a gente pode fazer nessa noite aqui. Se essa palavra não falar nadinha com você, você teve uns 10 minutos de oração que pode marcar a sua vida. Pode ter marcado a sua vida. Você sente tristeza ou já não faz nenhuma diferença o vir ou não vir na igreja? Avalie a sua vida. Faz diferença? Não faz? Em quinto lugar, quando o culto de estudo bíblico da minha igreja já não me abençoa. Quando o culto de estudo bíblico na minha igreja não me abençoa.
eu estou tranquilo para falar isso aqui hoje, porque as últimas 3 terça-feiras, não foi eu que falei aqui. Na última foi o Marildo, na penúltima foi o Itim, e na antepenúltima foi o pastor Valdeci Almeida. Então, às vezes eu ia falar isso aqui, hoje você ia falar assim, estou cansado de te ouvir, pastor. Toda terça-feira você está falando aí? Não, tem 3 que eu não falo. Então, deu para você ouvir algumas pessoas diferentes. Eu participei de todas elas. Todas elas eu aprendi alguma coisa. Aprendi. Então, irmãos, quando termina um culto de terça-feira, você ainda sai da igreja falando assim, eu fui abençoado pela palavra. Ou você vai embora e não sente nada mais. Não, tudo do mesmo jeito. Não fez diferença nenhuma. Eu estou cansado de ouvir isso aí. E sempre eu ouvi falando de uma irmã aqui, estava sentada num banco aqui da igreja, e de repente, quando anunciou o pregador, ela pegou a Bíblia e saiu. Falou, mas ele de novo? Interessante, a palavra que o irmão ministrou aqui naquela noite foi uma maravilha, foi uma bênção. Mas ela não participou. E falou assim, é ele de novo? É ele de novo? Irmãos, às vezes, tem uma mínima coisa que nós aprendemos, pode ser pouco, mas nós aprendemos. O culto, o ensino da palavra ainda te abençoa ou você sabe tudo? Se você sabe tudo, eu quero te falar uma verdade nessa noite, você não sabe nada. Nem o que você precisa, você não sabe. Está pior. Então, o 5º ponto que eu quero colocar aqui nessa noite. O 6º ponto, quando orações não é alguma coisa que sai naturalmente nos nossos lábios, quando é uma inspiração que sai de dentro do coração, na sua boca saem palavras lá do coração. Se você não ora assim mais, peça a Deus perdão e comece de novo, porque você já orou alguma vez. Você lembra quando você não sabia orar? Aceitou Jesus, não sabia orar, aí vinha para a igreja, ficava caçando palavra, e eu tenho certeza que Deus ouvia cada palavra que você falava, praticamente sem saber. Depois você começou a aprender a falar assim, uma palavra bonita na oração, cheia de arranjo na oração, e aí você foi diferente. Mas aquela que sai lá da alma, que você chega aqui e fala, Jesus, não sei falar não, mas abençoa minha mãe. Jesus, não sei falar não, mas salva meu vizinho. Jesus, eu não sei falar, não dou conta de falar bonito igual o outro fala aqui, mas eu queria que o Senhor abençoasse, salvasse a minha família. Jesus, tira eles de lá. Você não sabia falar, mas a palavra saía da alma. Você não tem saudade disso, não, irmão? Você pode até falar hoje bonito, mas busque palavra dentro da sua necessidade, daquilo que você precisa. Você vai ver a coisa mudar na sua vida. Você, como é que está a sua vida? Você ainda faz isso? Ou a sua oração hoje é uma oração meio decorada? Parecendo aquela reza lá da Ave Maria, mais alguma coisa. Repete, é tudo. Então, irmãos, nós precisamos de rever alguns valores da nossa vida espiritual. Glórias a Deus. 7º ponto que eu quero colocar aqui nessa noite. Quando Satanás não batalha mais contra mim, como ele já lutou em outras épocas. Irmão, você ainda sente o diabo lutar contra você? Ou não sente mais? O diabo não está nem aí com você mais. Eu quero contar para vocês uma experiência que eu tenho na minha vida. Eu vi aqui, vou contar uma pessoal e uma da igreja. Quem é aqui em Itapuranga que lembra de uma época que a gente não tinha esse sistema de gerador? Nós não tínhamos isso, não. Quando a energia acabava, acabava mesmo. Vocês lembram de uma época que ela deve ter acabado 4 ceias seguidas? Lembra, senhor Eurico? Lembra, senhor? Foi. Tem mais irmãos aqui que lembram disso. Alguns não lembram não, mas tem uns que lembram. E ela só acabava no dia da ceia.
Vocês nunca desconfiou por que daquilo, não? Não dá para desconfiar o que era aquilo, não? Era uma ação direta do diabo contra a igreja. Aquilo ali é momento... Você não dá nenhum glória a Deus numa hora dessa? De saber que o diabo lutava para você não participar da ceia, mas você venceu e participou, em nome de Jesus. É uma prova concreta de que a igreja está caminhando e o diabo não queria. O diabo lutou. Aquilo foi uma batalha do diabo para lutar, para predicar a nossa reunião de Santa Ceia. Mas graças a Deus nós vencemos. Tanto é que depois nós compramos um gerador, parou de acabar a energia. Então, ali é uma prova de que o diabo estava lutando contra a igreja. Agora, no sentido individual, você entende o diabo lutar contra você? Agora, a outra, eu quero dar uma minha mesmo. Não sei, às vezes muita gente aqui não sabe. Vocês sabem que o meu dia mais complicado que eu tenho da semana é terça-feira? Terça-feira é o dia das minhas notícias ruins. É o dia dos trem que me preocupa. E é interessante. Tem dia que eu recebo a notícia na terça-feira que Deus me livre, eu rebento. Quando é na quarta, eu amanheço esse problema resolvido. E eu já entendi isso aqui, eu já falei isso aqui para o pastor Soel, para alguns irmãos mais de perto, eu falei, irmão, terça-feira é uma luta para mim. E é mesmo. É uma batalha, é uma coisa difícil. Hoje mesmo eu estava aqui, cedo chegou uma turma na construção, chegou, a gente resolve um monte de coisa, fiquei feliz, ir embora, passou um pouquinho, eu recebi um telefonema de Goiânia, pastor, eu estou querendo ir para aí, mas não tem andaime. Falei, meu Deus, saí de lá agora, o pessoal não fala nada comigo. Não é da nossa turma não, é um outro povo que está aí. Aí, de repente, eu chego lá, converso, ligo para Goiânia, ligo para todo lado. Vocês sabem que nem resposta eu não tive, nem me ligar para trás eles não ligaram. Acho que resolveu, mas tinha que me encher a cabeça aquele trem. Já que o senhor está no assunto, eu nem contei para o senhor, eles foram embora. Foram embora? O pessoal que estava fazendo ali. Eu nem contei como tem cara aqui, eu vou contar para ele depois do culto. Ele só está falando, eu estou contando só para saber que é realmente o trem complicado. É o dia da complicação. Eles foram embora, eu achava. É bom que ela arruma outra turma, porque aquela eu não estou gostando mesmo, não está certo, não está bom. Mas, então, irmãos, é um problema, e eu entendo que é uma luta de Satanás, porque Deus não quer que eu fale uma palavra aqui. Deus não, o diabo não quer que eu fale, Deus quer. E o diabo luta. Só tem uma coisa, irmãos, até hoje, Deus tem ainda preservado a sua obra, e ela é de Deus, não tem demônio que vai parar essa obra, não tem. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, essa obra é de Deus, mas prepara, quanto mais você estiver no caminho, no lugar certo, mais o diabo vai lutar contra você. Agora, mais Deus vai te dar vitória e você vai conseguir vencer, em nome de Jesus, você vai conseguir, em nome de Jesus, graças a Deus. Então, se Satanás parar de lutar, a coisa está fácil demais. Então, eu não vou falar para você que a luta sua é toda terça-feira, não. É claro que você tem o seu, mas você sabe que o diabo luta na sua vida. Você sabe disso. E se luta, é porque ele quer te derrubar, quer te prejudicar. 8º ponto que eu coloquei aqui. Quando a salvação e edificação das almas não são o grande peso do meu coração. Irmão, você já teve amor pelas almas? Desejo de ver pessoas salvas? Desejo de ver vidas sendo edificadas? E hoje, você ainda tem? Ou deixou de ter esse desejo? Se você deixou de ter esse desejo, eu quero te falar que você deve rever alguma coisa. Aqui o escritor, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, deixa eu ler, capítulo 2, versículo 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos,
para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. O apóstolo Paulo está mostrando aqui o sofrimento dele por causa da igreja. Irmãos, e todo crente que tem o Espírito de Deus, está na vida dele, como estava na de Paulo, ele sofre por ver as percas da igreja. Você já observou pessoas que olham para a igreja, até ele tem um espírito assim, acima dos outros com relação à santificação, e ele olha para a igreja e fala assim: por que o pastor permite fulano estar na igreja? Por que o pastor deixa? Por que o ministério ainda não excluiu fulano? Tem que tirar essa praga da igreja, gente. Irmãos, vocês acham que isso é o Espírito de Deus? Vocês acham que isso aí é o Espírito de Deus que está na vida dele? Quero falar para vocês que não. O Espírito de Deus, o desejo de Deus é ver almas vindo para a igreja, pessoas sendo salvas, vidas sendo edificadas, pessoa que hoje está aqui cambaleando, mas amanhã ele está aqui de pé, louvando e adorando o nome do Senhor. Jesus falou com muita ênfase, ele disse: olha, eu não vim para os sãos, os sãos não precisam de médicos. Jesus orientou isso aí. E aqui, a igreja, irmãos, é um local, aqui é um local de conserto, é um local de melhora. Vem para a oração, vem buscar a Deus, vem jejuar, busque a Deus, e nós vamos ver almas sendo salvas. Nós temos que olhar para a igreja. Eu olho para a igreja, eu estou aqui, domingo que vem, vou tirar uma oferta aqui. Uma oferta aqui. E é uma oferta com a sua certa, a gente tem uma certa dificuldade. Eu não quero falar muito em oferta aqui hoje, não. Mas eu só estou contando que eu tenho que fazer isso, fazer esse trabalho. Mas eu não quero olhar para a igreja e falar: Jesus, salva os ricos de Itapuranga para nós ter muita oferta. Jesus, aumenta o número das pessoas para nós ter uma grande oferta. Não. Primeiro lugar são as almas. Salvação das almas. Pessoas que hoje estão caminhando para a perdição e amanhã estará caminhando para o céu. É isso. O objetivo nosso de crentes é esse aí. Ver uma igreja salva, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Em nono lugar, deixa eu mudar aqui um pouquinho as palavras. Eu coloquei uma palavra aqui. Eu quero até ler, eu quero que você abra a sua Bíblia, se quiser, no capítulo 4 de Timóteo. Deixa eu ver se é o capítulo 4 mesmo. Capítulo 4, que eu quero ler um versículo aqui. Quando nós estamos ainda interessados na vinda de Jesus, qual foi o último dia que você pensou na vinda de Jesus, irmão? Irmã que está aqui nessa noite. Ou você está querendo assim: Jesus, demora mais um ano que eu quero ganhar mais um dinheiro. Jesus, eu quero resolver um problema na minha vida e é por isso eu quero que o Senhor demore um pouco mais. Irmãos, você ainda está desejando a vinda de Jesus? Eu não sei se você viveu isso, mas quando eu era novo convertido, eu tinha assim uma preocupação, porque pensar na vinda de Jesus, eu tenho que pensar até hoje, tem que ter essa, mas às vezes a gente preocupava até de ver um sinal no céu, não é verdade? Se qualquer um sinal que a gente vê, meu Deus, será que é a vinda de Jesus? Mas às vezes aquele momento passa da gente estar associando os sinais com a vinda deles com relação a um sinal, uma estrela que corre, qualquer coisa no céu. Mas mesmo assim, nós ainda estamos pensando na volta de Jesus. Jesus vai voltar para buscar a igreja. Novo convertido pensa nisso. Será que nós ainda pensamos? Então, é um tempo de reavaliar a nossa fé com relação a esse ponto. 2 Timóteo capítulo 4, o texto que eu quero ler, o versículo 8 diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda.
A igreja não pode perder de vista essas coisas, irmãos, e entre elas a vinda gloriosa de Jesus. E por último, quando você perde o desejo de contribuir na igreja, ou para contribuir na igreja, isso para você torna-se um peso. O que você sente quando você vai lá na tesouraria da igreja e deixa uma contribuição? Alegria ou um peso? Eu tenho certeza que houve época na sua vida que você tinha um prazer. Eu tenho alegria. Eu entrego ali a minha contribuição e saio de cabeça erguida. Consciência tranquila. Consciência tranquila. Eu saio dali tranquilo. Glórias a Deus. Até mesmo se eu perder. Eu lembro de um fato que aconteceu na minha vida. Eu acho que foi uma época, a minha família, alguém alugou um passe por aqui e me convidou, vamos comprar umas bezerras? E naquela época eu dei conta, foi a única vez na minha vida que eu tive 35 cabeças de bezerra. Comprei, 35, lembro disso até hoje. Aí elas virou novilha assim, venceu o aluguel do passe, nós vendemos. Aí a primeira coisa que eu fiz, tirei o dízimo, entreguei para a tesouraria. Em seguida, nós arrumamos um negócio aí, perdi o dinheiro todo. Perdi tudo. Acho que eu não nasci para mexer com muita coisa mesmo, então perdi isso tudo. Mas eu nunca me arrependi. Uma coisa que eu tenho alegria. Quando eu lembro disso, eu falo assim, eu não perdi, que eu não entreguei o dízimo, não. Eu perdi, mas eu tinha entregado o dízimo. O dinheiro viajou, sumiu, mas eu tinha entregado o dízimo do Senhor. Eu devolvi. Então isso é uma alegria para mim. Vocês podem ter certeza que isso gerou uma alegria na minha vida. É uma alegria. Eu lembro disso, tenho alegria. Não em termos de perca ninguém gosta, mas em termos de eu ter perdido, eu não tenho hora nenhuma, a minha consciência pesa, e eu falo assim, eu perdi porque deixei de contribuir, e eu prego para contribuir, eu não contribuí, então eu perdi. Não. Então eu quero, com certeza, todo crente, ele é instruído com relação à forma de contribuição na igreja, e ele tem um desejo, eu quero contribuir. Quantos crentes já vi falando, pastor, eu quero melhorar minha contribuição? E eu tenho certeza que esse é o desejo de todos, ter um recurso para melhorar a contribuição. E às vezes o tempo vai passando, e você esquece desse compromisso, e você perde a alegria com relação à contribuição, aquilo que você faz na obra de Deus. Então, 10 pontos aqui. Deus ser só repeti-los aqui, e eu acho que cada um deles você fez uma avaliação. Eu não anotei, não anotei num quadro, ou coloquei aqui num projetor, daqui a pouco nós vamos ter, mas nós não temos hoje, para a gente colocar isso aqui, mas deixa eu colocar aqui. Quando meditar na palavra de Deus, você ainda não entende que é um dever diário seu, e você já não sente prazer. É o primeiro. Segundo, quando você não lembra mais do Calvário, o sacrifício de Jesus. Terceiro, quando o pecado não te incomoda. Você peca, está tranquilo. No começo, qualquer coisinha você sentia, agora não. Quarto, quando participar do culto, você falhava do culto e tinha pesar. Meu Deus, falhei do culto ontem, não deveria. Quinto, quando a doutrina, o ensino não te abençoa mais. Você não se sente mais abençoado com isso. Sexto, quando você não tem mais palavras de oração com sinceridade. Você só faz aquela oraçãozinha decorada. Tem que avaliar isso aí. Sétimo, quando você não sente mais o diabo lutando contra você. Você lembra quando você aceitou Jesus, ele lutou muito para te tirar de lá. Você veio para a igreja e lutou muito para te mudar a sua direção. Perdeu isso aí. Reavalie sua vida. Oitavo, quando a salvação, a edificação da igreja, do povo de Deus, já não te alegra. Primeiro, quando alguém convertia, você até chorava de alegria. Hoje você fala assim, entregou hoje, amanhã desvia, isso não vale nada. Nono, quando você não ama mais a volta de Jesus, não pensa nisso mais. E décimo, quando você não contribui
E quando contribui, já não tem mais alegria na contribuição. Você já sente um peso. No fim do mês, você fala assim, se eu não tivesse pagado o dízimo, eu tinha tanto ainda. Acabou. Quando você age desse jeito. Então, avalie a sua vida, dentro pelo menos desses 10 princípios aí que nós colocamos aqui nessa noite. Avalie sua vida. Eu não estou falando de você ganhar 10 nessa nota, não te dá nota 10, não. Mas, às vezes, sua nota pode estar até no vermelho. Eu queria que você avaliasse e colocasse no seu coração, eu vou melhorar. É isso que o nosso desejo é esse. Eu não estou falando aqui com uma igreja, falando assim, vai passar todo mundo, está todo mundo com 9, 10, pelo menos 8. Não, não é isso. Mas eu quero que você analisa e avalie a sua vida baseado nessas colocações que nós fizemos aqui nesta noite. Se você fizer isso, eu vou me sentir recompensado. Já vou embora alegre para casa, porque, com certeza, a palavra surtiu efeito na sua vida. Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada vida, em cada coração. Irmãos, se Deus fala isso aqui, você pode pensar assim, pastor, mas eu queria que Deus me devolvesse. Eu já tive tudo isso que o Senhor falou, mas eu perdi a metade ou mais. Mas eu queria que o Senhor me devolvesse. Irmãos, se fosse Deus para te devolver, ele já teria te devolvido há muito tempo. Você sabe por que Ele colocou isso no meu coração para falar isso aqui nessa noite? Porque Ele quer que você busque isso de novo. É uma busca sua, tem que nascer de você, é um desejo seu. Senhor, eu quero amar a Tua palavra de novo. Senhor, eu quero orar de novo. Senhor, eu quero contribuir de novo. Senhor, eu quero ter alegria. Eu quero, e aí por diante, dentro dessas colocações que nós fizemos e tantas outras, que também vai te ajudar a prosperar, a progredir na sua caminhada espiritual, né? Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, mais uma vez. E coloque isso na sua oração. Busque a Deus. Não, eu quero melhorar. É como o texto que nós lemos aqui, deixa eu voltar a ele aqui, só para mim terminar, já praticamente nós terminamos aqui, mas eu quero fazer uma referência aqui de novo, a 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, que eu li, né? Examinai-vos a nós mesmos, se permaneceis, se você está permanecendo, é por isso que eu falei aqui várias vezes, você faz isso hoje como antes? Você está permanecendo? Então, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. É isso que é a proposta da palavra de Deus nesta noite, para a minha e para a sua vida. Se você está pensando que eu não estou aplicando na minha também, estou. Eu tenho que analisar isso aqui, se realmente tem alguma coisa. Será que eu estou encaixando aqui direitinho? Então, é um momento de fazer uma avaliação, né? Graças a Deus. Mais uma vez, Deus abençoe a todos. Deixa eu passar aqui os avisos. Amanhã, irmãos, nós teremos aqui o culto de oração. Na quinta-feira, os ensaios. Sexta-feira, os grupos familiares. Sábado, casamento, não, né, Eliane? A nossa consagração com os obreiros. Eu coloquei uma consagração aqui na responsabilidade do pastor Antônio Moreira. Eu coloquei na responsabilidade do pastor Gersoel. Eu posso até perder a ordem aí, mas foi isso aí. Depois, uma na responsabilidade do pastor Eurípides. E nessa agora eu não coloquei. Então, essa agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. É na responsabilidade de vocês tudo? Todos. Decora aqui, pastor Gersoel. Vamos ver todo mundo aqui, ó. A responsabilidade de cada um. Desde o primeiro aqui até o último. Pastor, mas eu não posso vir, não. Não, a responsabilidade é sua.
E dos outros está lá embaixo também. Os diáconos novos, o diácono que já tem mais tempo, os obreiros. E eu não estou proibindo ninguém de não ir, não. De vez em quando aparece lá alguém que nem é obreiro ainda, está ótimo, maravilhoso, nunca mandei ninguém embora, pode ir sem problema, pode ficar tranquilo. Então, irmãos, é na responsabilidade nossa, de todos os obreiros, nós somos responsáveis, temos que orar, irmãos. Vamos buscar Deus. Essa turma nova, sim, eu quero ver todo mundo lá, sábado. Aí, se vocês, os que não estiverem aqui hoje, você já fala para eles que é para estar ali. Porque os irmãos que estão na guarda da igreja aí, vocês têm que orar para Deus abençoar a guarda, tem que ir lá também. Aí, né, esses músicos aí, vamos orar, vamos buscar Deus. Então, Deus abençoe, isso no sábado. E no domingo de manhã, escola bíblica dominical. E domingo à noite, a Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia do Senhor no domingo à noite, a grande festa. Vamos estar aqui celebrando ao Senhor com júbilo. Celebrando, fazendo uma grande festa para Deus aqui. Graças a Deus. Oi? E no sábado, a nossa consagração é lá no Alto Refúgio. É no Alto Refúgio, não é perto aqui. Então, próximo sábado. E domingo à ceia, todos os dias a oração, a igreja está aberta desde a madrugada, a partir das 5 horas. Das 8 às 9, a oração da direção das irmãs. E das 3 às 4, a oração missionária. Quem tem seus dízimos, suas ofertas, procure a tesouraria da igreja, né? Então procure isso aí. Deus com certeza vai estar abençoando os irmãos. Vamos colocar em pé. Graças a Deus. Julimar está lembrando que nós não tiramos a oferta. Deixa eu fazer uma coisa diferente aqui hoje. Em vez de vocês tirar a oferta aqui na igreja, pegue esse negócio de tirar a oferta, vai lá para a porta. 2 diáconos aí. Ou 3, vai para lá. Se quiser ficar um nessa porta de cá, pode ser 3, um aqui também. Não é para ficar. Porque quem não der oferta não é porque não tem oportunidade, não. Vocês vão ver que a oferta vai ser maior. Vai ser diferente. Todo mundo gosta muito das coisas diferentes, assim, feito de uma forma diferente. Então não tem nada de errado nisso aí. 2 lá nas portas de lá e 1 na portinha daqui. Pode pegar o dinheirinho aí, irmão, e dar a sua oferta. Hoje, numa forma um pouquinho diferente, né? Graças a Deus. As irmãs, cada um aí. Essa oferta de terça-feira é para ajudar alguém. Por isso que a gente não vai deixar de tirar mesmo, né? Graças a Deus. Então vamos orar. Maravilhoso, querido e poderoso Pai, eu quero te louvar, te adorar e te agradecer, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe a tua igreja, leve em paz os teus filhos para as suas casas, guarda-os debaixo das suas mãos poderosas, abençoe a semana de trabalho, abençoe, meu Pai, a Santa Ceia, aqueles que estão preparando a reunião de oração do sábado, cobre com a tua graça, com o teu poder, Pai Santo, em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, na certeza de que o Senhor é poderoso para nos abençoar e fazer mais do que te pedimos. Pai Santo, te pedimos em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo esse povo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Irmãos, às vezes vocês pensam assim, será que o pastor não vai colocar ninguém na porta dele aqui? Mas eu vou sair para fora hoje, só porque ninguém vai voltar aqui não, direto não. Deus abençoe, está terminado em nome de Jesus.